Datas proféticas da Bíblia: 42 meses, tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, 1260 dias, 70 semanas, 2300 tardes e manhãs, 1335 dias, 1290 dias, 3 dias e meio. Quais os seus significados e quando se cumpriram? Quanto tempo é um dia profético? Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Números capítulo 14 versículo 34. Quando na Bíblia expressa dias proféticos, se entende um ano para cada dia profetizado. Vamos ver as datas proféticas que a Bíblia revelou para nossos dias. Os 42 meses proféticos. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Apocalipse capítulo 11 versículo 2. É expresso também em Apocalipse 13. E foi-lhe dada uma boca, para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Apocalipse capítulo 13 versículo 5. Período este que vai de 538 a 1798 d.C. Os acontecimentos deste período são: acontecimento importante do ano 538 d.C. Na religião. Como resultado das perseguições feitas pelo Império Bizantino, cristãos monofisistas estabelecem a Igreja Copta em Alexandria, data aproximada. O Terceiro Concílio de Orleans acontece e proíbe atividades rurais no domingo. Fonte: Wikipédia. 1798 d.C. Em 1798, o Papa Pio VI foi preso pelas tropas francesas e levado cativo. Por mais de 130 anos, o papado ficou privado de sua autoridade temporal. Fonte: cpb.com.org. Cumprindo assim esta profecia. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse capítulo 13 versículo 3. Se multiplicar 42 meses vezes 30 dias, chega-se a 1260 dias proféticos. Tempo, tempos e metade de um tempo. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Daniel capítulo 7 versículo 25. Esta mesma profecia também está em: E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Apocalipse capítulo 12 versículo 14. Tempo 1 ano, tempos 2 anos, metade de um tempo, 6 meses, somando 3 anos e meio ou 1260 dias proféticos. 3 anos e meio vezes 12 meses vezes 30 dias é igual a 1260 dias proféticos. A Bíblia explica que tempos é um ano proféticos. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Daniel capítulo 4 versículo 25. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Daniel capítulo 4 versículo 32. Outros versículos sobre tempo, tempos e metade de um tempo.
E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Daniel capítulo 12 versículo 7. Profecia para os acontecimentos no tempo do fim. Se refere aos mesmos acontecimentos dos 42 meses, são os mesmos 1260 anos profetizados agora por Daniel. Para escapar aos ataques do inimigo, a igreja foge para o deserto, para um lugar que Deus lhe preparou, e aí é sustentada por 1260 dias proféticos. 3 anos e meio ou 1260 dias proféticos. A Bíblia explica que os 1260 dias proféticos se refere aos 42 meses que é igual tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. São os 1260 anos da supremacia papal que foi de 538 a 1798 a.C. As 70 semanas proféticas de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel capítulo 9 versículos 24 ao 27. Deus deu 70 semanas para os hebreus se arrependerem das suas iniquidades, tempo este que duraria até a vinda do Messias 6 semanas. Desde a saída da ordem para restaurar, e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas. Calculando este tempo. 1 semana 7 dias proféticos. 7 semanas 49 dias proféticos. 62 semanas 434 dias proféticos. 434 dias proféticos mais 49 dias proféticos é igual a 483 dias proféticos. Cristo nasceu no ano 4 ou 3 antes de Cristo. Lembrando que o ano 0 não existe, Cristo estava com 30 anos quando foi batizado, e 33 anos quando foi morto. Confirma a profecia que Cristo ungido apareceria na semana 69 desde a ordem dada para a reconstrução do Templo de Jerusalém. A ordem para reconstruir Jerusalém foi dada no ano 457 a.C. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Esdras capítulo 7 versículos 7 e 8. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel, e dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão. Esdras capítulo 7 versículos 13 e 14.
Diz a profecia que passaria desde a ordem da reconstrução do Templo de Jerusalém 483 anos ou 69 semanas para aparecer o Messias ungido. Temos 457 mais 26 igual 483. Isto quer dizer que Cristo se manifestaria no ano 27. Lembrando que o ano 0 não conta. Foi exatamente no ano que se profetizou a manifestação do Messias ungido. E a última semana, seja, 7 anos que faltam para se cumprir as 70 semanas? Quando se cumpriu? E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel capítulo 9 versículo 27. Na metade da semana faria cessar o sacrifício e a oblação. Cristo se revelou o Messias no ano 27 e morreu no ano 31 depois de Cristo. Após 3 anos e meio que apareceu o Messias, foi cessado com a morte de Cristo o sacrifício e oblação dos animais. No ano 34, com a morte de Estevão, um dos discípulos de Cristo, terminou-se o prazo para o arrependimento do povo de Israel. Então, os israelitas deixaram de ser o povo escolhido para levar a salvação ao mundo, sendo que a partir de então, todos os povos pregam a salvação pelo sacrifício de Cristo na cruz. As 70 semanas são cortadas da profecia das 2.300 tardes e manhãs. As 2.300 tardes e manhãs proféticos. O que representa tarde e manhãs? E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Gênesis capítulo 15 versículo 5. Representa um dia, como em profecia um dia é igual a 1 ano, representa então 2.300 anos. As 2.300 tardes e manhãs começa no ano 457. Se traçarmos uma linha do tempo do ano 457 a.C. até o ano de 1844 depois de Cristo, descontando o ano 0, completa-se as 2.300 tardes e manhãs profetizadas no livro de Daniel. Mas o que acontece no ano de 1844 depois de Cristo? 22 de outubro, o dia do grande desapontamento. Religiosos norte-americanos inspirados em profecias bíblicas esperavam o retorno de Jesus Cristo neste dia. O movimento foi liderado por William Miller. Os remanescentes deste evento mais tarde fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fonte: Wikipédia. Cumprindo-se assim a profecia de Apocalipse capítulo 10. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e, havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Apocalipse capítulo 10 versículo 10. 1290.335 dias proféticos. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Daniel capítulo 12 versículos 11 a 12. Quando começou os 1290 dias proféticos? Foi no ano 508. O que aconteceu nesta data? O contexto histórico do ano 508 inclui importantes eventos como a conversão de Constantino, a publicação do livro de Agostinho de Civitate Dei, A Cidade de Deus, e a conversão de Clovis. Constantino foi o papa que juntou o governo com a religião e em 538 proibiu o trabalho aos domingos, trocando o sábado da criação pelo domingo da ressurreição. Termina no ano de 1798 com a prisão do Papa Pio VI, pelo comandante francês Berthier a mando de Napoleão Bonaparte. 1335 dias proféticos.
Iniciou em 508 d.C., findou em 1844 d.C. O fim dos 1335 dias proféticos foi o dia do grande desapontamento do movimento mileritas, que achavam que Cristo voltaria nesta data. Os 3 dias e meio proféticos. E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Apocalipse capítulo 11 versículos 7 a 11. Estes 3 dias e meio se refere aos acontecimentos nos anos após 1798, quando se passaram os 1260 anos de supremacia papal, as 2 testemunhas, seja, a Bíblia que foi destruída. O próprio representante de Satanás, a besta que vem do abismo, destruiu a Bíblia, aqui a besta representada por Napoleão Bonaparte. Veja que é uma representação simbólica, porque Cristo foi morto em Jerusalém, não em Sodoma nem em Egito. Sodoma representa a libertinagem, promiscuidade. Egito representa todo tipo de oposição a Deus, aqueles que têm o coração endurecido. Com a Revolução Francesa entre 1789 e 1799, uma revolta do povo contra o prolongado domínio religioso ocasionou uma paralisia em todos os sentidos, tanto social, científico, cultural. Tudo era pecado, por qualquer motivo as pessoas eram mortas. Saíram de um extremo e foram a outro extremo com o apoio do iluminismo europeu. O iluminismo se iniciou como um movimento cultural europeu do século XVII e XVIII que buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade da época. Para isso, os iluministas acreditavam na disseminação do conhecimento, como forma de enaltecer a razão em detrimento do pensamento religioso. As principais mudanças que os franceses impuseram foram: substituíram o deus da religião pela deusa da razão. Na Catedral de Notre-Dame puseram a imagem desta deusa. As consequências que este ato gerou: promiscuidades, roubos, assaltos, assassinatos, desvalorização da família, todos os tipos de violência social, cultural, moral e segue, fazendo com que este período durasse pouco tempo, por pelo menos 3 anos e meio. Estava vendo João a batalha na noite de São Bartolomeu. O que foi a Guerra de São Bartolomeu? Na noite de São Bartolomeu de 1572, os católicos massacraram os huguenotes na França. Somente em Paris, 3.000 protestantes foram exterminados nessa noite. A violência estava espalhada por todo o país, o número de huguenotes mortos foi de dezenas de milhares. Fonte: Made for Minutes. O período do terror, de 1792 a 1794, durante a Revolução Francesa, foi marcado pela perseguição religiosa e política, guerras civis e execuções na guilhotina. Fonte: toda a matéria. Por 3 anos e meio as 2 testemunhas, a palavra de Deus estava morta. Com o aumento da promiscuidade social, se viram obrigados a voltar às práticas religiosas. Neste período, exemplares da Bíblia foram queimados e abolidas da França, morte das 2 testemunhas. Todas as igrejas foram fechadas. Proibiu os cultos a Deus,
agora somente a deusa da razão. A semana passou a ser de 10 dias, não mais 7 dias. A cada 10 dias, no descanso, usava-se a prática de orgias e blasfêmia. Foi confirmado o comportamento de Sodoma e Egito. A situação ficou tão insustentável que se viram obrigados a revogar a deusa da razão ou escolher o Deus das duas testemunhas. Fim dos 3 anos e meio. Em 1797 revogou-se a não existência de Deus. Até então, a Bíblia era traduzida para apenas 15 idiomas, por isso foi levada para o céu e as sociedades bíblicas se multiplicaram e foram traduzidas para vários idiomas, ressuscitando assim as duas testemunhas. Amém.